Bom dia, Manuel Silva, falando aqui, gente, mais um pouquinho aqui sobre essa novela mexicana aqui, que é o bolsonarismo, né? Que é um movimento que, apesar de muitas pessoas acharem que vem de hoje, não vem de hoje não. Um movimento que vem desde os tempos coloniais, que se instalou no Brasil ao longo da história, né? Que é o sistema de desigualdade social, que vem acompanhando ao longo do desenvolvimento humano. Desenvolvimento em êxtase, né, em fases. Então, né, falando mais um pouco sobre essas gafes desses bolsonaristas, gente, que parece que não existe, né? Cada dia tem uma coisa diferente, né? Como agora outro vídeo que eu vi de uma mulher que ela viu duas carretas, né, grandes, estacionadas em algum lugar ali por perto de Brasília, e ela achava que eram as carretas cheias de arma, né, do exército para promover a guerra, né, porque ela viu o nome guerra nas lonas, né, guerra, aquela marca famosa, né, de lonas, que é lonas industriais, que é para cobrir carreta, né, uma marca bem famosa, conhecida pelos caminhoneiros aí, e ela achava que era guerra, que era declarando guerra, né, ou seja, ela é uma pessoa idiota, um idiota porque os idiotas tomaram conta do mundo, né? Já dizia um escritor bem famoso, mas não pela inteligência, mas sim pela quantidade. Porque uma mulher dessa, o nível intelectual dela é o QI dela é bem abaixo da média, né? Como é que a pessoa confunde um negócio desse? A pessoa tão desinformada, né? A pessoa pedindo um golpe militar, né? Que foi um dos períodos mais escabrosos do Brasil, né? Um momento que muitos brasileiros não querem lembrar, muito menos repetir, né? Um momento que foi um dos mais assustadores da história, né? Onde pessoas foram expulsas de casa, pessoas foram mortas, foram torturadas até a morte, muitos torturados deixaram sequelas, mulheres que perderam, arrancados os bicos dos seios, foram inseridas coisas no útero dela, que fizeram que ela não tivesse mais filho, mulheres que foram mutiladas, homens que desapareceram, famílias que ficaram sem ver seu ente querido e nunca mais acharam. Então, além da perda da democracia, a perda do direito de ir e vir, né, do direito de falar, como eles alegam hoje, que diz que hoje nós estamos num comunismo, que ninguém pode falar nada, direito de liberdade, a liberdade de expressão, quando ele machuca outras pessoas, quando ele fala mal de outras pessoas, quando ele atinge a outros corpos, né, atentando contra a vida deles, né? Porque quando você diz que para se relacionar com a negra, o filho dele não vai se relacionar com a negra porque ele foi bem educado, ou seja, é uma falta de educação se relacionar com pessoas negras, um racista assumido, né? Quando ele diz que o presidente da República disse que ninguém gosta de gay, suporta, e que ele preferia ter um filho morto, ou virasse bandido a ele ter um filho gay, né? Isso atinge diretamente, e que lugar de mulher é na cozinha. Isso atinge diretamente aos corpos de outras pessoas, ou seja, atenta à vida de outras pessoas. E ele, como exemplo que né, era para ser exemplo, né, como uma pessoa pública, influencia milhares, milhões de pessoas a pensar da mesma forma e achar que isso é a atitude correta, porque ele está protegido por um foro privilegiado, né, que todos os políticos têm, mas ele vai perder esse ano. Por isso que tem deputado aí, o partido dele está lutando para que ele consiga mais um foro privilegiado, que depois ex-presidentes, né, a nova lei deles, eles querem que aprove, que ex-presidentes já saiam do cargo de presidência para um cargo no Senado. Ou seja, estão desesperados para que o Bolsonaro, que é um dos principais marcos dele, né? Porque hoje o Bolsonaro se tornou o Jesus de muitas igrejas, que vai dar culto. Eu já vi diversos vídeos da toalha do Bolsonaro lá no altar da igreja, isso mesmo, de muitas igrejas evangélicas. Se você pesquisar aí no Google, no YouTube, igrejas com toalha do Bolsonaro, vídeos com igreja do Bolsonaro, toalha do Bolsonaro no culto,
Você vai ver vários vídeos. Então, é o novo Deus de muitas igrejas evangélicas. Então, mas atentando a outras coisas aqui falando, né? Aí eu fui fazer uma pesquisa sobre comparando dados entre o atual governo e o governo do Lula, né? Esse vídeo vai ter duas partes. Eu vou gravar essa primeira parte aqui e esses dados são de fontes seguras, gente, dos institutos mais aclamados de todo o Brasil, não, de mais prestígio, que é o Instituto Getúlio Vargas e também o Instituto IBGE, que todo mundo sabe, né? Ele confronta sobre os bolsonaristas até hoje confrontam tentando dar o golpe sobre urnas que foram usadas em 2018 na eleição deles, que agora estariam com defeito. Mas engraçado que em 2018 essas mesmas urnas foram usadas e não estavam com defeito, porque eles ganharam, né? Agora que como foi diferente, como o Lula ganhou, que já era previsto em todas as pesquisas, né? Que já era fato, já era quase, e aí agora eles contestam a legitimidade dessas urnas, né? Continuam questionando e falando sobre essas urnas numeradas e tal, mas em 2018 essas urnas prestavam, mas agora não prestam mais, agora não estão aptas. Então é um discurso fascista de golpe mesmo, né? As pessoas, a maioria são pessoas ignorantes, que estão à frente disso são pessoas ignorantes. Quem está por trás, fazendo a marionete, é gente de alto escalão, gente rica, empresários, várias pessoas de posse. Tanto é que nesses movimentos aí não falta carne, picanha, cerveja das caras, refrigerante, tudo dos melhores. Então tem gente muito grande por perto e botam meia dúzia de idiotas ali na frente para falar asneiras, bobagem, né? Quer ter até ajuda para a cena para ET, para salvar o país digamos eles, de um estado de calamidade que eles mesmos criaram, né? Então agora vamos falar assim, uma comparação com dados do IBGE e do Instituto Getúlio Vargas, né? Que só para vocês verem aí como é a desigualdade e como eles querem que continue a desigualdade social no Brasil. 1% da população detém 50% de toda a riqueza. Ou seja, 50% de toda a riqueza é só 1% das pessoas do Brasil que detém 1% de toda a riqueza. A desigualdade é muito grande, né, gente? São fontes do próprio IBGE, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? E mais de 30 milhões de brasileiros estão na pobreza extrema, ou seja, são 30 milhões de brasileiros passando fome, abaixo da linha da pobreza. E para te ver uma ideia, nós estamos em 87º lugar em desenvolvimento humano, ou seja, no lugar 87, onde antes nós estávamos oscilando entre o 8º lugar e o 12º lugar, e agora estamos no 87º, ou seja, em 87º lugar em desenvolvimento humano, muito abaixo de outros países mais pobres do que o Brasil, né? Para te ver como está o sistema de desigualdade, né? Sim, mas no dia 14 de dezembro, o Dia Nacional de Combate à Pobreza, que é essa lei de número 11.172, de dia 6 de setembro de 2005, que foi criado pelo atual governo pelos governos do Lula, para te ver. Entre 2003 e 2012, 10% dos mais pobres tiveram um crescimento real, né, na sua renda per capita, ou seja, no seu acúmulo de bens, de um crescimento de 107%, enquanto os ricos cresceram 37%. Ou seja, com o sistema de igualdades sociais, com o socialismo implantado na época do governo Lula, os pobres realmente tiveram um crescimento, né? Um crescimento real da sua renda em 107%, um crescimento real, enquanto os pobres cresciam 37%. É por isso que a elite brasileira está tão puta com a esquerda, com o socialismo, né? Porque eles dizem que vai tomar, eles dizem que é comunista, que se você tiver uma moto, vai tomar 2 motos, eles vão tomar uma e vai ficar outra, né, dar outra para os pobres, mas é porque eles não estão crescendo tanto, eles não cresciam tanto no governo do Lula, né, do socialismo, como eles crescem agora no governo Bolsonaro, né? Aí por isso que eles não querem o Lula, né? Aí então, agora vamos lá.
a renda cresceu 38% nesses períodos, acima da inflação, no período Lula, né? 2003 a 2014. Dos mais pobres cresceu 84%, né? Para te ver como é diferente, o mapa social é totalmente diferente do governo, né? Que 30 milhões de brasileiros foram abaixo da linha da pobreza, estão no sistema de miseridade, e 61 milhões estão com incerteza alimentar, não sabe o que vai comer hoje ou amanhã, né? São 214 milhões de brasileiros, né, que estão com incerteza alimentar. Já no tempo do Lula, né, era diferente. Mas do que se esperar de um governo em que o secretário, né, de Finanças, o Paulo Guedes, diz que o dólar está alto mesmo e que tem que ficar alto mesmo porque quando o dólar era 1,80, estava todo mundo indo para a Disney, até a empregada doméstica estava indo para a Disney, ou seja, estava virando uma bagunça, nas palavras dele mesmo, se vocês pesquisarem em vários vídeos. Então eles não queriam que pobre não pode ir para a Disney, pobre não pode viajar, pobre não pode comer churrasco, não pode comer picanha, não pode usar copo Stanley, não pode usar essas coisas, só rico, só a elite pode. Então, um estudo divulgado em 2011 pelo então Instituto Getúlio Vargas mostrou que o governo do Lula reduziu a pobreza com mais intensidade em comparação aos governos do FHC e governos anteriores, né? 2014 o Brasil saiu do mapa da fome, mas voltou agora em 2019, né? Apesar de sermos um dos países produtores, um dos maiores produtores do mundo, né? Estamos com 61 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, foi o que eu falei agora, né? Nós somos um dos maiores produtores agrícolas e de alimentos do mundo. E em contramão, nós estamos com mais de 214 milhões de habitantes passando fome. Alguns passando fome, 30 milhões passando fome e outros com incerteza alimentar. Ou seja, não tem certeza do que vão comer daqui a um mês ou dois. Entende? É muita coisa, muita coisa. E, além disso, né, uma das coisas que foram mais atacadas nesse governo, além da pobreza extrema, foi a educação. A educação para que eles continuassem no poder. Por que o ataque à educação foi tão eminente? Porque pessoas educadas, pessoas que questionam, não são bem vistas pelo governo, né? Porque como é que o fascismo vai sobreviver? Como é que o fascista e o fascismo vai sobreviver se tiver pessoas bem educadas, pessoas bem instruídas para questionar, né? Tanto é que os cortes na educação e infraestrutura, no crescimento de creches, escola, o corte foi de 97%, gente. É muita coisa. O orçamento de 2023 do governo atual, que eles já baixaram o orçamento, se vocês pesquisarem isso, pode pesquisar, as fontes são do próprio governo, né? São os dados atuais. 97% foi o corte na educação e na infraestrutura. 59% dos recursos do farmácia popular. Isso porque eles dizem que são pessoas que querem o bem da família. São pessoas que lutam pelo bem da família, mas uma família que tem no corte da educação 97%, na farmácia popular, pessoas que necessitavam de remédio da pressão, de fralda geriátrica, né? Hoje não tem mais esse recurso, mas vai ter, graças a uma PEC criada pelo Lula já, tá? Então, 97,5% do dinheiro da construção para creches foi cortado em 2023, né? Que é a infraestrutura na educação, né? Esse dinheiro é usado para a construção de creches, escola, foi cortado em 97,5%, né? Enquanto os militares ganharam, sabe o quê? 98 blindados, no valor total de quanto? De 5 bilhões de reais, isso mesmo, 5 bilhões de reais para os militares, né? E além de aumento de salários para pessoas do alto escalão do Exército. É por isso que o Exército não se manifestou ainda, mas está todo apoiando eles, sim. Eles não se manifestaram porque eles sabem que a esquerda já entrou em contato como o nosso presidente Lula é um presidente bem relacionado, entrou em contato com as Nações Unidas. Se ele tentar um golpe, né, vai vir todo mundo em cima deles. Eles não estão, o Brasil não estão preparados para isso, mas eles estão se preparando, né? Para vocês verem a compra de 90 blindados, 90.
pro exército.